Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no 8º vídeo dessa série de entrelinhas de férias, onde estamos estudando aqui, pessoal, na série Cristo em Filipenses e em Colossenses. Hoje nós vamos retomar aqui o estudo de Colossenses, no capítulo 1, a partir dos versos 15 aqui, vamos acelerar um pouquinho e vamos conhecer sobre a supremacia de Cristo. Vamos tentar entender essa questão de Cristo ser Deus. Será que ele é uma criatura, ele é criado, ele é Deus, ele é divino? Hoje eu estou aqui, pessoal, na Praça Central de Loanda, que é aqui no interior do Paraná, aqui é a capital da torneira, o monumento aqui da capital da torneira, e logo mais vou levar vocês lá no monumento à Bíblia. Achei aqui o monumento à Bíblia que é importante, mas lá nos comentários. Bom, hoje, pessoal, nós teremos aqui a participação do Ricardo, do Marcos André, do Alexandre, a minha, e também fica sempre a sua participação. Muito obrigado pelo carinho, obrigado por vocês estarem assistindo, deixando joinha, deixando comentário. As visualizações aí, estamos atingindo mais de 1000 visualizações por lição. Muito obrigado mesmo, continue compartilhando e não se esqueça, né, pessoal, se inscreva no canal e continue dando joinha e deixe o sininho acionado para você receber os alertas quando o novo vídeo, né, dessa série aqui de entrelinhas de férias é lançado todos os sábados, beleza? Mas por enquanto chega de introdução e vamos para a lição. E aí, pessoal, bom, antes de eu chamar então o Ricardo aqui, gostaria de agradecer o comentário de todos vocês, o carinho. Continue aí dando sua opinião, sua sugestão, sua mensagem de ânimo. E aqui estou diante do monumento à Bíblia. Olha lá, ó. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Salmo 119. Bom, pessoal, mas antes de chamar aqui o Ricardo, vamos mais uma vez, né, chamar aqui a luz que ilumina aí a nossa vida, a nossa mente, o nosso entendimento. Oremos? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, obrigado porque estamos aqui iniciando mais uma gravação, 8º vídeo nessas férias, ainda estamos vivos, respirando sem ajuda de aparelhos, vendo os parentes e estamos recebendo as Tuas bênçãos e os Teus cuidados. Continue cuidando agora do Ricardo, do Alexandre e do Marcos, de a mim, para que possamos, através do estudo dessa lição, entendermos um pouquinho mais, ó Pai, bem pouquinho, porque é difícil entender o infinito, mas que possamos entender aquilo que é necessário, pelo menos, para nos alimentar espiritualmente nessa lição sobre a supremacia de Cristo. Use-nos humildemente em nome de Jesus. Amém. Então, chega aí, Ricardo, agora é com você. Bom, gente, vamos lá. Então, lição número 8, a supremacia de Cristo. Bom, aqui a gente vai sair um pouco agora da lição de Filipenses, né? A carta à igreja de Filipe, a carta aos Filipenses, né? E vamos agora para a carta aos Colossenses. Então eu vou fazer uma rápida contextualização, né? O texto, o autor, a autoria do texto geralmente é atribuído ao apóstolo Paulo, com a participação de Timóteo. O apóstolo Paulo está preso, muito provavelmente em Roma, por volta do ano 60, 62. A comunidade, a igreja em Colossos, na Frígia, na Ásia Menor, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo. E por que isso é importante sob o ponto de vista linguístico? Para a gente identificar uma coisa em linguística que a gente chama de entonação. E esse dado, né, eles nos servem para a gente entender o porquê que ele não tem propriamente com uma entonação pastoral, como acontecia com a carta aos Filipenses, e ela tem uma entonação assim um pouco mais catedrática e corretiva, porque diferente da carta aos Filipenses, que o apóstolo Paulo ele fundou, ele esteve lá, ele tinha uma vivência cotidiana com aquela igreja, nessa carta ele não tem. Então, por isso que a entonação ela muda um pouco. Então, tem essa questão desse contexto que nos serve de base para a gente entender a entonação dessa carta. Bom, Colossos era uma cidade pequena, em comparando com Laodiceia,
àquela época, ela tinha uma cultura, uma pluralidade cultural, ela carregava uma herança grega, ela tinha uma presença judaica muito forte ali na região, e isso produziu um ambiente de um certo sincretismo religioso, aquilo que a gente chama hoje de sincretismo religioso. Então, é provável que eles tinham uma valoração daquilo que hoje a gente poderia chamar daqueles intermediários espirituais. Então, uma certa reverência a anjos, a astros, as forças, né? E o apóstolo Paulo tenta quebrar um pouco disso, sabe? Esses intermediários, forças cósmicas, e por isso que ele vai ter um discurso onde ele coloca o Eterno mais como um agente de toda essa totalidade de potências cósmicas. Isso a gente vai ver. A gente vai ver como um agente guia, um mestre, ou então como uma força única que unifica todas essas forças cósmicas que muitas vezes eram individualizadas em várias divindades. Bom, o motivo da carta, um dos principais motivos, a possibilidade é que Paulo está respondendo a um conjunto de discursos concorrentes. O texto sugere que existe ali uma certa questões ligadas à observância a rituais, né, a questão de podendo ter uma certa influência dos judaizantes com relação às festas, lua novas e sábados, um certo culto a anjos, é uma possibilidade, uma ênfase e um medo a poderes invisíveis. Então, o conteúdo temático central é cristológico, porque aparentemente nesse Evangelho da Nova Igreja, Cristo estava sendo relativizado como mais um intermediador e não como o único intermediador. Existe uma certa estratégia discursiva, uma estrutura discursiva na carta, que no começo ele vai refutando certos erros. Depois ele vai fazer algo mais profundo, onde ele redefine Cristo como centro dessas forças cósmicas, vamos dizer assim. Então, quem é Cristo? Então, todas essas forças cósmicas seriam subordinadas. Então, há uma redefinição do centro cósmico. Né? Antes, propriamente, de dizer que esses poderes cósmicos separados, essa relativização cósmica, ele faz a indagação: quem é o Cristo? Né? Então, por isso, Colossenses apresenta essa cristologia mais elevada. É uma linguagem cósmica e ontológica. E ele carrega uma estilística, um estilo fortemente com formas ínicas, com forma de hino, com forma de canto. O hino de Colossenses, esse hino não é propriamente um hino abstrato, mas ele responde àquele contexto que a gente está tentando descrever aqui. Então nós vemos ali uma resposta ínica ali, que nós vamos ver depois. Então, nesse contexto, vamos supor, existiam anjos, por exemplo, um discurso de anjos como mediadores. Então, tem uma resposta ínica aqui. Né? Cristo criou todas as potestades. Existe um medo, um temor do invisível. Agora ele responde: tudo subsiste nele, no Cristo. Talvez um ocultismo, uma sabedoria secreta que estava tentando se infiltrar ali na doutrina da igreja, e agora Cristo não, ele é uma imagem visível. Né? Existe possivelmente uma ritualística. O apóstolo Paulo tenta criar uma reconciliação, né, às vezes uma ritualística judaizante,
que talvez não fosse tanto problema aqui, talvez fosse até uma ritualística mais ligada à religiosidade gentílica. O apóstolo Paulo tenta criar uma reconciliação aqui como algo já realizado, independente de qual seja essa ritualística. Se for a ritualística judaizante, que seria uma relação de tipo antitipo, já foi realizada pelo Cristo. Então, resumindo, né, o tema central do livro é que Cristo é suficiente. Daí ele vai falar da imagem do Deus vivo, ele é anterior a tudo, ele é a cabeça da igreja, nele habita toda a plenitude. Nada precisa ser acrescentado, nem rituais, nem mediadores e nem práticas ascéticas, vamos dizer assim. A estrutura geral da carta, ela trabalha com ação de graças e oração. Depois ela vai desenvolver essa cristologia cósmica, aí vai ter uma reconciliação com a missão apostólica, mais adiante. Depois uma advertência contra falsos mediadores. O apóstolo Paulo vai começar a falar, depois ele vai falar de lá pelo capítulo 3, né, de uma vida nova em Cristo. Ainda no capítulo 3, começando o 4, ele vai falar de uma ética doméstica e comunitária ali, prática mesmo, e saudações finais. Nós temos, então, um discurso ali em Colossenses que desloca o eixo da autoridade cósmica, assim, o cosmos como sendo autor e como uma força autônoma, e ele rompe também com certas ideologias ou cosmovisões que incentivavam um certo medo espiritual, e ele afirma uma supremacia do Cristo, do Eterno, que ela não é violenta, mas que ela é baseada numa plenitude cósmica, reconciliada com o Eterno. Esse cosmos sendo criado pelo Divino e tendo sido feito pelo Cristo, nós vamos ver depois no verso por ele, para ele, no verso áureo, né? Mas tudo isso ele tenta criar uma imagem discursiva de coesão e sentido. Colossenses nasce assim de um contexto de uma dispersão simbólica, e ele vai responder com um discurso de uma centralização cristológica absoluta. A carta ela não vai combater partes isoladas, mas tem uma ideologia, uma cosmovisão. Ela oferece Cristo como uma imagem plena, o centro do cosmos, e ele como o único mediador real, nesse sentido. Assim. Então vamos lá, vamos voltar para aquela nossa dinâmica que vocês estão acostumados, gente, né? Que vamos depois dessa contextualização, que já adiantando bastante coisa, o título da lição é A Supremacia de Cristo. E a palavra ali que nós vamos trabalhar primeiramente é essa palavra elionut, que pode ser traduzida por supremacia ou superioridade. Ela deriva de uma raiz que seria elion, que seria o alto, o elevado, o supremo. Ela tem um uso moderno, talvez um pouco mais abstrato, né? Mas naquela época não era assim. Ela é muito comum em alguns contextos filosóficos e políticos, ou até mesmo ideológicos, né? Contemporâneos. Assim. Muitas vezes, inclusive, ligada à supremacia racial, né? Uma refração assim, associada a alguns discursos nesse sentido, mas assim, ela não é um termo bíblico clássico, mas ela encontra alguns equivalentes contemporâneos diretos que não condizem muito com um evangelho, com uma boa nova cristocêntrica ou cristológica. Mas nós encontramos lá na Torá, no Velho Testamento, a raiz. E nós encontramos isso lá justamente, eu vou compartilhar primeiramente, eu esqueci de compartilhar com vocês, está aqui, né, gente, olha. A primeira imagem, a supremacia de Cristo. Nós estamos trabalhando ali o título. Agora eu vou remover rapidamente aqui com vocês, e vou compartilhar uma tela para a gente dar uma analisada naquela imagem que está justamente lá em Gênesis 14. Depois a gente
Isso, tá aqui, adicionar ao palco. Bom, tá lá, gente, tá com vocês lá. Gênesis 14, isso mesmo. Essa passagem mesmo. Bom, lá em Gênesis 14, gente, Gênesis 14, 18. 14, 18 diz o seguinte: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Altíssimo. Então nós vemos ali o Melquisedeque, Melech Shalem, Hatsi, Lechen, Vayaim, Vehu, Rochen, Leel Elohim, Eleion, Loel Eleion. Essa palavra aqui, gente, é justamente essa última palavra no hebraico, para vocês se situarem, para vocês encontrarem. Lembre-se que o português começa numa direção, o hebraico começa na direção oposta. Então vocês vão se guiar pelo númerozinho ali, ó. Tá do lado ali do 14, 18 é a primeira palavra. Então vocês vão lá na penúltima palavra e na última palavra. É dessa que eu estou falando. É dessa palavra que eu estou falando. Que está lá justamente isso. Leel Eleion. E essa expressão Elion é justamente daquela raiz que significa superioridade, supremo, alto, sublime. E às vezes também ele pode ser traduzida por Deus, né? Mas normalmente ela é utilizada como um adjetivo, né? Superior, alto, supremo, alto. Essa é a raiz. Agora nós vamos seguir aqui, vamos dar uma analisada no verso, gente. No verso áureo, no verso para memorizar, que diz o seguinte, está lá em Colossenses 1, 15 e 17. Ele é a imagem do Deus visível, primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas, dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Agora, aquele contexto já fica mais fácil de vocês entenderem, né, o porquê que ele escreveu tudo isso, depois da apresentação daquele contexto que eu falei para vocês lá no começo, antes da gente ler o verso. O que nós temos aqui, gente? Nós temos a expressão grega, né? Expressão grega ali no grego koine, eikon. Essa expressão grega, ela pode ser traduzida justamente por imagem. O correspondente hebraico, que depois eu vou falar mais detalhadamente sobre ele, até analisando a passagem, é tselem, que vem da raiz tsel. Eu vou trabalhar depois o hebraico, né? Então, quando o apóstolo Paulo ele utiliza essa palavra eikon, ele cria essa estética da imagem como o núcleo poético e teológico deste enunciado. E ele trabalha aqui com esse paradoxo estético da imagem do visível e a imagem do invisível. A palavra eikon, ela não descreve aparência, mas ela torna visível a presença do Eterno. Aqui é uma estética também de mediação. O invisível se oferece para ser visto. O texto ele cria também uma imagem do impossível, né? Mas no seguinte sentido: aquilo que não pode ser visto, aquilo que é impossível de ser visto, torna-se perceptível, sem necessariamente deixar de ser invisível. Tem um ritmo. Aqui nós vamos encontrar o ritmo da supremacia. É um paralelismo ascendente, com 3 movimentos estéticos. Vocês vão poder perceber. O primeiro movimento estético é o da identidade. Ele é a imagem. É a imagem daquele Deus todo-poderoso e invisível. Então ele se apresenta, ele se manifesta, se torna visível.
Aí vai subindo. A segunda imagem é da primazia, ele é primogênito de todas as coisas. Ele vem antes da criação. E agora, como eu apresentei o contexto, fica mais fácil de entender porque o apóstolo Paulo apresenta ele como primogênito. Porque havia aquele discurso conflitivo ali naquela região. E ele também apresenta uma totalidade cósmica. Todas as coisas, por isso totalidade cósmicas, nos céus e na terra, visíveis ou invisíveis. Então esse é o ritmo crescente, que vai ampliando o campo semântico até abarcar uma totalidade objetiva, real ou material. Tem uma estética, essa estética de totalidade, ela trabalha com um estilo de enumeração e saturação semântica. Nós vemos ali tronos, dominações, principados, potestade. Essa é a enumeração que eu estou falando. Essa enumeração ela produz esse efeito de saturação. Por quê? Porque nada fica fora. Essa que é a intencionalidade. Nada daquilo é para ficar de fora. Nada das coisas objetivas e materiais e concretas e visíveis que se apresentem como força é para ficar de fora. Efeito de saturação. E tem também um certo efeito de desmitologização, não no sentido de mito narrativa, mas no sentido de atacar um discurso mitológico de cosmogonia, né, seja a cosmogonia da criação do universo, da criação do homem, né, com relação àqueles poderes cósmicos. O apóstolo Paulo quer dizer que eles não são autônomos. Então é nesse sentido esse efeito. É para quebrar aquele discurso que apresentava esses poderes como sendo poderes autônomos. E também tem um efeito estético, no sentido de um domínio verbal. A linguagem é como se a linguagem ela quisesse encerrar toda a realidade cósmica, material e objetiva dentro do discurso. Aqui tem uma estrutura composicional, uma arquitetura que trabalha com preposições, ela é preposicional. E uma estética de centralidade. O texto organiza a criação por preposições repetidas. Nós vemos ali uma criação de um espaço ontológico, Cristo se apresentando, a preposição nele, por isso que eu falei que são preposições repetidas. Quando fala que nele está, no Cristo, ele transforma o signo Cristo como se fosse um espaço ontológico, ou seja, um espaço onde todo o ser se concentra, toda a essência do ser. Onto é ser, logia é estudo do ser. Por isso que o signo Cristo se transforma em um espaço ontológico. Toda a existência, tudo aquilo que existe, todo ser se concentra nesse signo. Uma outra preposição, por meio dele. Então, aqui se cria um espaço de mediação. O Cristo é o único mediador. Uma outra preposição também que nós vemos, para ele. Ele se transforma em um estado teleológico. Teleologia é o estudo da finalidade. Para ele. Por que essas coisas foram criadas? Para ele. Então nós vemos o que aqui? A criação aqui, ela não tem uma estética propriamente descritiva de um evento passado. Mas ela atua como uma estrutura permanente, ela traz uma sensação de estabilidade cósmica. Mas no Cristo, ela gera essa sensação de uma estabilidade cósmica do Cristo, justamente com a intencionalidade de retirar aquele temor, provavelmente, que aqueles leitores teriam desses poderes. E por isso praticavam rituais para se proteger desse caos cósmico que alguns discursos lá da época poderiam ter. Então, tem uma estética do tempo. Nós vemos aqui, uma anterioridade absoluta. Ele utiliza o enunciado antes de tudo. Não é apenas
cronológico. Não, é um precedente ontológico. Ou seja, é um existir antes do existir. Antes daquelas coisas serem, antes daquelas coisas existirem enquanto ser, ele já existia. O tempo ele é submetido àquela imagem. Então se cria no texto aqui um tempo poético, onde o antes ele passa a permanecer e existir no Cristo. Bom, esteticamente, gente, nós vemos aqui uma ação passada, um tempo perfeito, numa ação passada, mas com um efeito contínuo. O sentido disso é manter unido, coeso, integrado o Cristo com o cosmos. Essa estética, o verbo aqui sugere um universo que não se dispersa. O sentido é um cosmos, é um universo que não colapsa. A realidade ela não se fragmenta, mas ela se conecta com esse Cristo. Então nós temos uma criação verbal aqui de ordem, enquanto Cristo une tudo isso, contra um caos, onde o Cristo não é um elemento de ordem e ele nem está nessa equação, digamos. Então existe um efeito discursivo global aqui. Ele não explica o Cristo, mas ele faz o leitor, de certa forma, conhecer o Cristo, habitar é estar ao lado do Cristo e viver dentro da sua criação, no caso o cosmos, que tem uma ordem graças a ele. É como se aquele sentido do tabernacular, né, do homem, do sacerdote, da congregação que tabernacula com o eterno, né, você habita no próprio eterno, alegoricamente, esteticamente, performaticamente. Ele faz com que o leitor esteja inserido dentro do Cristo. Você, inclusive, foi criado por ele, para ele, por causa dele. Ao ler, o leitor é colocado dentro dessa estrutura. O texto sugere isso, ele passa essa imagem de totalidade, de uma centralidade absoluta, de uma ordem cósmica estável, e ele encerra o próprio leitor dentro dessa criação. Bom, então vamos agora seguir aqui, gente, na ponta da linha, rapidamente. Nessa semana, estamos lá, né? Nessa semana, retomamos o estudo de Colossenses, iniciado nas lições 1 e 2. No estudo de quinta-feira, na lição 2, vimos em Colossenses 1, 9 a 12, Paulo orou pelos crentes de Colossos, pedindo que vivessem de forma agradável a Deus. Já trabalhamos o contexto disso, né, gente, lá no começo. Nos versos 12 e 13, ele descreve o contraste entre dois reinos, luz e trevas, duas imagens discursivas também. Uma imagem, a luz no sentido bom, no sentido não pejorativo, e trevas no sentido pejorativo. E ele trabalha também, deu na ponta da linha, herança dos santos na luz e o poder das trevas. Deus, o Pai, nos capacitou a participar da herança eterna no reino da luz, libertou-nos do domínio das trevas e nos transformou para o reino de seus filhos amados, em quem temos redenção e remissão dos pecados. Em outras palavras, é por meio de Jesus, que é Deus nosso Criador, que recebemos a redenção. Ele realizou essa obra por nós e pela fé nele fomos transferidos do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Nessa semana exploraremos algumas das declarações mais profundas e abrangentes sobre Jesus encontradas no Novo Testamento. Refletimos sobre o que significa dizer que Cristo é a imagem invisível e o primogênito da criação. Já falamos alguma coisa, vamos trabalhar agora mais em detalhes com algumas passagens ali na lição de domingo, que eu vou trazer para vocês aqui na tela. Compartilhar a imagem com vocês. Arquivo. Bom, gente, arquivo aqui, lição de domingo. Adicionar o palco, muito bom, já está. Não é essa. Vou ver.
Remover. Aqui. Adicionar ao palco. Perfeito, essa mesmo. Agora vocês estão vendo ali o título da lição dessa semana, Imagem de Deus. Eu vou continuar lendo na ponta da linha aqui, depois a gente faz uma abordagem quando chegar a primeira pergunta. Quando nós olhamos no espelho ou em uma fotografia, vemos uma imagem de nós mesmos, mas ela é apenas uma representação plana, em duas dimensões, né, podemos dizer. Uma estrutura pode transmitir uma ideia mais precisa. Uma escultura pode transmitir uma ideia mais precisa das formas, mas ainda está longe de captar a realidade viva, dinâmica e em movimento. O conceito bíblico de imagem, embora às vezes se refira a estas representações limitadas, aponta para algo muito mais profundo. Nós vamos analisar alguns versículos depois. Ele pede para ler Gênesis. Eu vou ler todas as passagens, então eu não vou nem citar, depois eu cito uma a uma. O que esses textos ensinam a respeito da imagem? De que maneira elas são diferentes da descrição de Jesus como imagem de Deus? Bom, gente, eu vou agora compartilhar com vocês alguns textos que nós vamos analisar aqui. O primeiro deles é Gênesis 1, para a gente entender um pouco de como essa expressão ela se desenvolve no texto bíblico. Ela é utilizada concretamente. Vamos analisar o enunciado concreto do texto. Vamos lá. Pronto, tá lá, gente. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O que nós temos aqui, gente, em Gênesis 1, 26? Em hebraico está escrito: Vayomer Elohim Naas Adam Betselemenu Kidemutenu Vairedu Vairegat Hayan Uvof Hashamayim Uvbehemá Uvhal Aaretz Uvhal Ahemes. Aonde que são as expressões aqui que nós mais vamos precisar? A expressão céu, ela está aqui, ela está conectada, né? Como eu já expliquei para vocês semana passada, várias vezes, nas semanas anteriores, no hebraico as palavras elas se conectam. Então aqui vocês se baseiam ali, gente. Pega o número 1, 26 e vocês vão contando as palavras. 1, 2, 3, 4. Está logo depois da palavra Adam. É a quinta palavra que está lá. Betsalemenu. Tem um bet, tem a letra bet ali como elemento prefixal. E daí tem um elemento sufixal ali com um nun e no meio é a raiz, tselem. Essa expressão tselem, ela vem daquela raiz que eu falei para vocês, que significa céu, no hebraico, inclusive no hebraico moderno, né? Tsilem é fotografar, justamente fotografar. Tselem pode ser traduzido muitas vezes por figura, imagem, forma, às vezes por semblante também. Ela pode ser traduzida. Essa expressão tselem, ela é muito utilizada também, porque às vezes ela é traduzida por sombra. E ela é utilizada nos Salmos, muitas vezes, num outro sentido. Aqui no Gênesis 1, 26, esse signo, imagem, ela não é propriamente aparência física.
mas é uma posição relacional e funcional. Tselen aqui indica uma representação tornada presente. Eu acredito que essa seria a melhor definição. Acho que o humano ele é criado como um sinal visível de uma autoridade invisível. Como nós vamos falar aqui trabalhando muito essa questão de autoridade, o tema-chave é esse, né? Então, imagem aqui é uma vocação, é uma representação visível de Deus no mundo. Então, o homem é colocado aqui como essa representação visível do poder. Então, a imagem humana, ela é derivada, ela não é originária, ela é derivada da força do Eterno. Ela aponta uma imagem plena, ainda não realizada. Então, o homem, é uma representação, é uma sombra, é uma imagem ainda não realizada na totalidade. Então, depois nós temos um outro texto aqui que eu quero destacar para vocês, que é o texto que o autor, na ponta da linha, né? Que o autor da lição ele sugeriu para a gente analisar, e nós vamos analisar um a um aqui. O próximo agora é Gênesis 5. Gênesis 5. Que diz o seguinte, eu vou adicionar o palco, beleza. Gênesis 5, gente, Gênesis 5, 3. Deixa eu ver se tá ali certinho para vocês. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Vayhi Adam Sheloshim Umeat Shana Vayoled Bedemuto Quetzalemo. Aqui acontece a mesma coisa, um elemento prefixal aqui, um cabo se junta à palavra céu, e nós temos ali novamente um nen e um vav também que se juntam ali como sufixo, mas a expressão é aquela que está no meio, é o céu. O autor da lição ainda depois nos pede aquela mesma expressão, então toda aquela explicação que eu falei com relação ao céu se aplica também nessa passagem que o autor aqui falou. Só que agora aqui a grande diferença que nós encontramos aqui é que aqui no 5.1 a imagem é uma imagem que essa imagem de céu ela permanece após a queda e ela não é anulada, mas ela é fragilizada, né? E aqui torna uma imagem de uma promessa ferida, digamos. A continuidade da imagem discursiva, ela prepara o terreno para a restauração, para aquilo que o Cristo iria fazer. Né? Não há uma aniquilação, mas a imagem pede um cumprimento profético, aqui no 5. Né? Aí o autor da lição pede para a gente dar uma lida também, e eu vou trazer para vocês. A próxima é justamente 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, vou compartilhar aqui com vocês também a tela. Compartilhar a tela. 1 Coríntios 15. Compartilhar a tela. Adicionar ao palco. Pronto, gente, tá lá. 1 Coríntios 15, que diz o seguinte. 1 Coríntios 15 aqui. 1 Coríntios 15, 49. Isso, 15, 49. Está aqui. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim, o terreno, né, no caso, o plano terreno, assim traremos também a imagem do celestial, duas imagens discursivas, né? Uma realidade aqui mais objetiva, material, o terreno, e uma imagem discursiva mais espiritual, assim, no plano celestial. O que acontece aqui, gente? Aqui nós temos a imagem, ela não é apenas no sentido assim de origem, mas de finalidade também. Aqui há
há uma tensão entre aquela imagem herdada e aquela imagem prometida, que nós vemos lá no Gênesis 1 e depois no Gênesis 3. Aqui nós vemos justamente os dois planos agora, de como corrigir aquilo. Então, no Gênesis 1, nós vimos uma imagem plena. Depois, no Gênesis 3, nós vimos uma imagem agora transmitida pela hereditariedade para a linhagem de Sete, mas ainda estamos trabalhando com aquela questão dos filhos da luz, né? A linhagem de Sete é trabalhada como filhos de Deus, né? Bnei Elohim, ali no Bereshit, mas ela é uma imagem herdada do homem, e do homem prolapso, depois do pecado. Mas mesmo assim, aqui já é apresentada uma imagem de uma profecia, de uma promessa, de restauração. O homem vive entre esses dois regimes aqui, do plano terreno e do plano celestial. E esses dois planos, eles convergem no futuro nessa imagem de uma restauração prometida, profética. Então existe um processo histórico, profético e escatológico implícito. Então existem implicações cristológicas. Jesus não é apenas um modelo moral, mas uma forma futura de restauração da humanidade. Ele é a imagem a imagem viva dessa restauração. Depois, o autor da lição vai pedir para a gente dar uma lida em Coríntios 3. Vou retirar aqui esse daqui da tela para vocês e a gente vai ler. Coríntios 3. Coríntios 3. Compartilhar a tela. Coríntios 3, isso. Vamos lá. Lá diz o seguinte, gente. Deixa eu adicionar o palco. Isso. O que diz lá em Coríntios 3? Diz Coríntios 3, 18. Diz o seguinte. Mas todos nós, com cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Olha que imagem de novo. Como o Espírito do Senhor. O que nós temos aqui, gente? Aqui em Coríntios 3, a imagem aqui é dinâmica, ela não é estática. Tem uma transformação relacional, quando se contempla, ela é gradual, de glória em glória, e aqui ela é pneumatológica. Pneuma, gente, em grego, é pelo Espírito. Por isso que ela é pneumatológica. A imagem, ela é uma configuração em curso e tem uma implicação cristológica aqui. Cristo é uma imagem contemplada. O crente não cria essa imagem. Ela é contemplada pelo crente e ele se conforma, né, digamos assim. Gente, vamos voltar na ponta da linha e eu vou dar uma acelerada aqui, porque o tempo já está bem estourado. Vamos dar uma olhada aqui na ponta da linha e depois eu vou ler a outra pergunta. Eu não vou ler passagem por passagem, eu vou só explicar. Os seres humanos foram criados por serem parecidos com Deus, nos aspectos físicos, espirituais, relacionais e funcionais. No entanto, eles refletem a imagem de Deus apenas em certos aspectos, e o pecado danificou até mesmo isso. Mas Jesus nos permite ver o Deus invisível, que vê a mim, quem vê a mim, disse Jesus, vê ao Pai. Ele é a expressão exata da natureza de Deus, ele é o pensamento do Deus feito audível, ele é o caráter do Deus feito visível. E aqui a pergunta, ele pede para a gente ler Mateus 11, 27 e João 1, no capítulo 1, o que torna Jesus único capaz de revelar a plenitude do Pai? Aqui eu não vou compartilhar a passagem com vocês para a gente andar um pouquinho mais rápido com relação ao tempo, gente. Nós temos a Mateus 11, 27, diz o seguinte: tudo me foi entregue por meio do Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Nós vemos aqui o que torna Jesus único aqui. O verbo conhecer aqui é relacional e recíproco.
Nós vemos aqui, pai e filho se conhecem uma noção de copertença. Um pertence ao outro, não por observação. Nós seríamos nesse sentido aqui, né? A revelação, ela não é transmissão de dados, assim, né? Ela não é pela ciência, mas é pela participação relacional. Jesus nos ensina sobre Deus, ele nos introduz nessa relação com o Deus. Ele tem uma relação de copertença, poderíamos dizer até literal, e nós no sentido aqui, no sentido alegórico. Aqui em João 1, diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Novamente, o Logos, ele não começa no tempo, ele não é criado, ele não é externo a Deus. A expressão aqui, voltado para Deus, indica intimidade, o face a face, uma comunhão ativa. Só quem participa ontologicamente disso daí, no caso, e isso aqui já é uma escolha interpretativa, né? O protestantismo, ele faz essa escolha interpretativa, né? Que o Cristo, ele participa ontologicamente da essência do ser, do divino. É que poderia, e nesse sentido, e por isso é que ele poderia revelar esse ser a nós. Justamente por isso. Isso já aceitando essa interpretação protestante. O que tornaria Jesus único é justamente isso. A revelação deixa de ser mediada pela lei, deixa de ser mediada pelo profeta, deixa de ser mediada por sinais distintivos e se torna uma presença corporal, visível, histórica, habitável. Ele armou a sua tenda, ele tabernaculou com a congregação. A plenitude, ela não é mais falada, mas ela é vivida diante dos olhos. Em João 1,18, há uma revelação definitiva. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. Ele o revelou. O que torna Jesus único, novamente aqui, gente, é o quê? Ele está no seio do Pai. É um lugar de intimidade, de origem, de pertencimento. O verbo exegese aqui, ele é utilizado. Jesus, ele não interpreta Deus como o homem interpreta, como nós interpretamos. Não, ele é a interpretação viva desse Deus. Deus, ele não é explicado, ele é exposto em forma humana. Bom, nós temos então aqui, rapidamente, uma conexão de origem ali em João, né? Ele vem dentro do Pai. É como se ele faz parte do Pai. Natureza, ele é Deus. Ele não apenas foi enviado por Deus. Tem uma questão, uma imagem relacional aqui. Ele conhece o Pai como filho, não como criatura. Tem essa noção de presença. Ele assume carne, se torna um Deus visível. E uma mediação exclusiva. Ele revela a quem quer. Porque essa revelação, na verdade, é uma revelação pessoal. Então, Jesus revela a plenitude do Pai porque não fala a partir de fora. Ele não aprende Deus, ele não representa a Deus por analogia. Ele revela porque ele é um com o Pai, porque ele está com o Pai, porque ele vem do Pai, porque ele traz o Pai consigo mesmo. Então, o texto aqui, nós vemos essa conexão. O signo imagem aqui é uma imagem que conhece a fonte, é uma imagem que coincide com aquilo que é revelado. Nele, a imagem e realidade delas não se separam. Então vamos agora voltar na ponta da linha e vamos encerrar. Diz o seguinte, gente: Jesus descreve sua revelação com Deus, o Pai, de várias maneiras. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu e o Pai somos um, ninguém vem ao Pai senão por mim. Além disso, Jesus frequentemente usou o nome divino eu sou, que no hebraico significa Erie, está lá no Velho Testamento. O nome do Eterno, né, lá no Shemot, fala Erie, Esher Erie. Eu sou o que sou, eu serei o que eu serei. Ele se fez sarça ardente, ele se fez nuvem, ele se fez pedra, e ele se fez carne, agora aqui no Novo Testamento. Para se referir, e daí Jesus utiliza aquilo para se referir a si mesmo no sentido absoluto. O Eterno, ele se utilizou isso lá no Shemot. Eu serei o que eu serei para restaurar aquela imagem que vocês tinham, que o homem tinha antes do pecado. Ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor,
Eu sou ressurreição e vida. Antes que Abraão existisse, eu sou. E para encerrar, aquela pergunta retórica, se Jesus não fosse Deus, isso significaria que o Pai enviou um ser criado para morrer por nós. Por que é tão importante e faz tanta diferença que o próprio Deus, na pessoa de Cristo, tenha morrido? Reflita em tudo aquilo que nós falamos essa semana e agora com o Alexandre. Obrigado, Ricardo. E olá, meu amigo, minha amiga do canal Entre Linhas. Continuamos no estudo da lição, agora na lição de segunda-feira. O título da lição de segunda-feira é O Primogênito de toda a Criação. E aí o autor da lição ele vai começar trabalhando aqui a questão do primogênito, né? E vendo como primogênito não quer dizer necessariamente aquele que nasce primeiro. Mas primogênito aqui denota uma questão de herança e de autoridade. Então, o primogênito é aquele que herda o nome e a responsabilidade sacerdotal. Vamos lembrar que o judaísmo ele se constitui antes de ser uma religião de uma estrutura administrativa, litúrgica, com um clero, né, que eram os levitas e sacerdotes. Quando a gente vai lá para Gênesis, Êxodo, Levítico, para o Pentateuco em especial, né, nós temos uma religião, mas principalmente ali no Gênesis, nós temos uma religião que se baseia no clã, na tribo, na família. E o papel, né, de sacerdote nessa família, ele instituía-se sobre o pai e na sucessão do pai, o primogênito. Aí a gente olha, por exemplo, uma figura que é os dois filhos, né, de Isaac, que são Jacó e Esaú. Isaac pretendia passar a primogenitura para Esaú, o mais velho. Mas Esaú vendeu o direito de primogenitura para o mais novo, Jacó. E o primogênito de Isaac passou a ser Jacó. Quem recebeu o ministério sacerdotal depois de Isaac, quem recebeu o nome, passou a ser Jacó, mais novo. Outro caso interessante é o caso de Adão. E a lição mesmo traz a figura aqui de Adão. Quem passa a ser o primogênito de Adão? Adão teve dois filhos, né? Primeiro, Caim e Abel. Caim assassinou Abel. Então, Abel não tinha como ser primogênito porque estava morto. E Caim não tinha como ser primogênito porque, apesar de ser o filho mais velho, ele tinha assassinado seu irmão. Ele não iria herdar a autoridade paterna e herdar a tarefa sacerdotal, né? O ministério sacerdotal. Como fazer isso? Alguém que se tornou errante sobre a terra, assassino, marcado como assassino, né? Então, quem passa a ser o primogênito de Adão? É Sete, um filho que nasceu à sua imagem. Então, a gente entende aqui o seguinte. Primeiro, que primogênito não quer dizer ter sido o primeiro a ser criado ou ter sido o primeiro a nascer. Seguimos agora para Colossenses 1, de 15 a 17, que é o texto do verso para memorizar, que o Ricardo já deve ter passado por ele. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Aqui nós temos a exaltação da figura de Jesus Cristo como Deus, como Criador, Redentor e mantenedor de todas as coisas. Então, Jesus como sendo um com Deus, coeterno. E aí assim, gente, por que Paulo vai ter toda essa preocupação em trazer essa apresentação de Jesus? É porque Paulo já vivia lá no século I depois de Cristo um problema que se tornaria muito mais sério no século II e no século III. Um conflito doutrinário que rachou o cristianismo.
em 3 pelo menos, que é o conflito entre esse cristianismo, né, mais ortodoxo, que é de onde nós viemos, que aceita Jesus Cristo como sendo um como Deus, coeterno com Deus, Criador, Deus encarnado, Verbo encarnado, é a linha que nós seguimos e acreditamos, e a maior parte do cristianismo segue essa linha hoje. Só que no século II e III vão surgir 2 movimentos que são o gnosticismo e o arianismo, que vão conflitar com essa concepção ortodoxa sobre quem é Jesus. Essas ideias, elas não estavam totalmente estabelecidas no tempo de Paulo, mas elas estavam lá embrionariamente. O gnosticismo, ele nasce de um diálogo muito intenso do cristianismo com religiões de mistério orientais, persas e babilônicas, e com o idealismo platônico da filosofia grega. E o gnosticismo ele vai afirmar que Deus não é o Criador. Por ser, e o gnosticismo faz uma oposição, né, entre um espírito que é bom e uma carne que é má. Então tudo aquilo que é etéreo, espiritual, mental, vem de Deus, é bom. E tudo aquilo que é da carne, do corpo, do físico, é mal. Se aquilo que vem da carne é mal, um Deus bom não poderia ter criado algo mal. Então o que o gnosticismo vai dizer? O gnosticismo afirma que quem criou as coisas foi um demiurgo. O que é isso? Um demiurgo seria uma emanação inferior de Deus, um Deus maligno. Alguns vão dizer, esse demiurgo é Jesus Cristo. Então, o que seria Jesus? Uma emanação de Deus que pode se tornar maligna e que cria as coisas. A maioria dos gnósticos não acreditavam nisso, tá? Mas qual que vai ser a crença principal do gnosticismo? Jesus não se encarnou. O gnosticismo ele nega a encarnação de Jesus. Então ele vai falar, Jesus é Deus, ok. Mas Jesus nunca se fez carne. Porque como um Deus que é perfeito e espiritual, vai se fazer carnal, que é inferior e que é mau e que é pecado. Logo, Cristo não morreu e ressuscitou em favor da nossa salvação. Cristo ele se materializa, mas ele se materializa de uma forma etérea. Então pensa assim, é como se Jesus fosse um Deus espiritual materializado energeticamente ali. As pessoas entram em contato com ele, veem ele e tal, mas ele não morreu de verdade e, portanto, ele não ressuscitou de verdade. E ele não é criador. Ele não é criador porque ele é Deus. E um Deus que é perfeito não poderia criar as coisas da matéria que são más. Qual é o processo de salvação para o gnóstico, então? Você tem que se salvar por meio da gnosis. Você vai entrar em contato com um saber que é superior, que é o saber do Deus verdadeiro, do céu, que nos é apresentado por meio de Jesus, e por meio do conhecimento da gnosis e dos rituais de mistério, você consegue elevar-se o seu espírito para que o seu espírito seja salvo. Mas você não vai ressuscitar na carne, você não vai ter percepção material, você vai para um mundo espiritual. Muito semelhante à ideia que Platão tinha, que o pensamento platônico tinha do mundo das ideias, né? O mundo da matéria é só a aparência de uma coisa mais elevada que é o mundo das ideias. Isso é gnosis, tá? É o pensamento gnóstico. A ideia de que Jesus se manifestou apenas em espírito, ela é uma ideia gnóstica que vem lá de trás, século II e III, mas que Paulo, já no século I, via tendências que se encaminhavam para isso. Ele vai combater com esse tipo de texto. A outra tendência que Paulo vai estar combatendo e que vai surgir no século II e III é o arianismo. O arianismo fazia um movimento contrário. Então, a gnosis dizia, Jesus é Deus e Deus não tem como se fazer matéria, então Jesus nunca encarnou. O arianismo vai dizer o contrário. Jesus é matéria. Jesus se encarnou, mas Jesus não é Deus.
Jesus não é coeterno com Deus. Jesus é um ser inferior a Deus, criado por Deus, o primogênito da criação, mas Jesus é um ser criado por Deus. Esse é o arianismo. Gente, o arianismo vai falar que Jesus é inferior a Deus, que Jesus não é consubstancial com Deus, ou seja, não é feito da mesma substância que Deus, e que Jesus não é coeterno com Deus. Essa ideia ela vai estar muito preocupada em proteger o monoteísmo. Existe só um Deus, só um Deus. E ela vai ser muito forte entre movimentos do arianismo e vai chegar até nós hoje com alguns movimentos antitrinitários, né, que vão falar, não, Jesus não era Deus, Jesus foi uma criação de Deus. Essa visão ela vai ser muito usada ou muito associada a uma escola de pensamento que pende para preservar o monoteísmo e que dialoga um pouco com aquele monoteísmo judaico, né? A gnosis também dialoga com o judaísmo, e é interessante isso, porque tanto o arianismo quanto o gnosticismo, eles vão ter influências do pensamento judaico também. Só que a gnosis por meio de um pensamento judaico que é mais orientalizado, que é mais helenizado, que está mais ligado com Pérsia, com Babilônia. E o arianismo com um pensamento que é mais escorado na ortodoxia do pensamento daí, né? E Paulo está combatendo as duas visões aqui. O que Paulo está falando é, primeiro, Jesus é Deus. Desde antes do princípio até para sempre. Jesus não é apenas infinito. Jesus é eterno. Infinito é aquilo que não tem fim. Eterno é aquilo que não tem fim nem começo. E aí a gente vai lá, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e segue. Só que o que Paulo está falando é que, além de Jesus ser Deus e ser coeterno com Deus, da mesma substância, da mesma natureza e par com Deus, não inferior, Jesus se encarnou. E Jesus é criador. E Deus é criador. Então olha só, você tem um Deus que criou, a matéria não é, portanto, necessariamente má ou maligna. Nós temos um Deus que criou, esse mesmo Deus se fez matéria, se fez carne, encarnou, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive e reina para todo sempre. É isso que Paulo está falando. Então, em seus textos, Paulo já está combatendo uma dupla heresia que viria a se estabelecer no século seguinte, no outro, mas que as ideias embrionárias já estavam ali. Que é tanto a heresia da gnosis, do gnosticismo, quanto a heresia do arianismo. E agora, lição de terça-feira. Lição de terça-feira é uma lição bem mais fácil, né? Bem mais simples aqui. Título dela, a cabeça do corpo, a igreja. E aí nós temos ali vários textos que falam de Jesus como cabeça. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, Colossenses 2:10. Principado e potestade aqui é uma terminologia que é associada aos anjos. Então, quer dizer, Jesus está acima de toda autoridade e está acima dos anjos também. E o texto de Efésios 1:22 fala, sujeitou todas as coisas aos seus pés e o pôs por cabeça da igreja. Então, quer dizer, todas as coisas Deus sujeitou sobre os pés de Cristo, estão todas abaixo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. E o que significa, né, ser o cabeça da igreja, gente? 1 Coríntios 12:12-27 é uma passagem já bem conhecida, não vou ler ela toda com vocês, mas é aquela ideia de Jesus Cristo sendo a cabeça de uma igreja e a membresia e os ministérios e todo mundo que participa da igreja sendo o corpo de Cristo. Os órgãos, os braços, as mãos. Já pensou que privilégio? Você pode ser mão, você pode ser o dedinho da igreja, que é o corpo de Cristo. Você pode participar fazendo a obra de Cristo nessa terra. Mas aí o que a gente tem que ter em mente? É que a cabeça é Cristo. Quer dizer que na comunidade de irmãos, na comunidade de salvos, na comunidade da igreja, todos devem estar submetidos a um só pensamento,
que é a vontade de Jesus Cristo. Não pode ter espaço para vaidade, não pode ter espaço para orgulho, não pode ter espaço para presunção, não pode ter espaço para disputa de interesse pessoal, não pode ter espaço para vanglória, não pode ter espaço para um querer ser mais que o outro. E aí, se a gente voltar lá para Filipenses, né? Como que a gente vai conviver com o irmão? Julgue os outros superiores a você mesmo. Quer dizer, leve em consideração o bem-estar dos outros, a vontade dos outros, a necessidade dos outros. Ame o seu próximo, sejam unidos uns aos outros em amor. Esse é o princípio. Para que um corpo possa manter-se saudável, um órgão não pode rejeitar o outro, gente. A cabeça é Cristo, mas às vezes a gente tem o fígado brigando com o pâncreas, a mão brigando com o pé, a unha brigando com o nariz, e não dá. A ideia aqui é de que o corpo ele precisa operar em conjunto, de uma forma harmoniosa. Por isso nós precisamos aprender a conviver com os nossos irmãos. Aquela ideia de unidade na diversidade, né? Nós estamos unidos por uma cabeça que é Cristo, mas somos diversos nas nossas visões, nas nossas aptidões, nos nossos ministérios, nas nossas responsabilidades. Unidade na diversidade. Agradeço a atenção de todos vocês. A gente está chegando na lição de quarta-feira. E agora passo a bola para o Marcos André. Contigo, Marcos. Um abraço para todos e até semana que vem. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também ao Lúcio e ao Ricardo pelas participações. Obrigado a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, você que participa aí deixando os comentários. Sempre acompanho lá os comentários, fico muito feliz quando os comentários reforçam aquilo que nós estamos falando aqui, quando alguém se diz lá tocado de alguma forma pelo conteúdo da lição. E agora vamos dar continuidade ao estudo da lição na parte de quarta-feira, com o título O Princípio, e entre parênteses, o Iniciador. E ele nos pede para ler aqui Colossenses capítulo 1, verso 18, que na minha versão aqui diz assim: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Então o autor nos explica aqui que em hebraico a palavra traduzida como cabeça e a palavra traduzida como princípio, aí, respectivamente Rosh e Reshid, estão relacionadas. Ele não diz aqui como elas se relacionam, mas provavelmente tem uma raiz em comum. O Ricardo, que é o nosso hebraísta aí, né, poderia falar um pouco mais, mas eu não entendo tanto assim do hebraico. A primeira ocorrência de Reshid nas Escrituras aparece em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A palavra Reshid, na verdade, é a primeira palavra da Bíblia, né? A primeira frase da Bíblia é Bereshit bara Elohim. Então esse B é uma preposição que significa no, e Reshid já é a primeira palavra da Bíblia. Essa palavra também se refere às primícias, se refere às ofertas, né? Que eram levadas como primícias. Então essa palavra, se a gente estudar sobre ela, ela tem muitos significados que apontam aí para o ministério de Jesus. Em grego, a palavra traduzida como princípio é arquê. Essa palavra, na versão grega da Bíblia, que é a Septuaginta, ela é utilizada também lá no Gênesis capítulo 1, verso 1, en arquê. E também aparece no Evangelho de João, quando o Evangelho de João fala en arquê, en hologos, no princípio era a palavra. Ele está falando a respeito de Jesus e usa essa mesma palavra. Ele diz aqui que essa palavra no grego ela tem bastante significado, tem muitos significados, né? Significados amplos, é uma palavra polissêmica que tem vários significados. Aí ele diz que em Colossenses, princípio se refere a Jesus como a fonte e o iniciador da igreja, Colossenses 1, verso 18, que nós acabamos de ler. Portanto, cabeça dela, da mesma forma como ele é o princípio da criação e também é o cabeça de toda a criação, né? Então, Jesus não é apenas o originador da criação e da igreja, mas também, por meio da sua ressurreição, o originador da nova criação, ou seja, nós nos tornamos novas criaturas
em Jesus, né? E toda nova criação, toda a criação que virá após o retorno de Jesus se baseia nesse princípio, né? De que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Como o salário do pecado é a morte, sua vitória sobre a morte demonstra tanto sua vitória sobre o pecado quanto o seu poder de nos recriar à sua imagem. Isso explica por que Cristo é chamado de primogênito dentre os mortos. Então, ele não foi o primeiro a ressuscitar, né? Ele mesmo ressuscitou muitas pessoas, mas na lição de segunda-feira já explicou que a palavra primogênito nem sempre é uma referência ao fato de que a pessoa vem primeiro, ou é o primeiro em ordem cronológica, mas em ordem de importância. E Jesus, então, é o mais importante dentre os mortos, né, daqueles que ressuscitaram dentre os mortos, porque ele é quem dá o poder para que todos ressuscitem. Então, Jesus Cristo ressuscitou e, à semelhança da sua ressurreição em glória, nós também seremos ressuscitados. A Bíblia deixa isso bem claro, né? Aí ele fala aqui que a ressurreição de Jesus é a mais importante, mesmo não sendo a primeira. Moisés foi o primeiro a ressuscitar, o que explica o conflito entre Miguel Miguel, né, e o diabo a respeito do corpo, em Judas capítulo 1, verso 9. A Bíblia não fala explicitamente que Moisés ressuscitou, né? Nós fazemos essa inferência pelo fato de que o corpo de Moisés foi disputado. Não faria sentido disputar um corpo morto, né? Miguel ali disputando o corpo de Moisés, não faria sentido uma disputa dessa forma. Mas ainda assim, né, se alguém que nos acompanha não crê que Moisés ressuscitou, ainda temos outras ressurreições feitas por Elias, por exemplo, né? Então existem muitas ressurreições anteriores à ressurreição de Jesus. Porém, a de Jesus ela é a primeira em importância, ela é a primeira que nos dá a chance de todos nós ressuscitarmos. Aí vamos revisar as razões que Paulo apresenta para a supremacia de Jesus. Aparece lá na lição de segunda-feira, né? Aparece no capítulo 1 de Colossenses, né? O que? Ele é a manifestação perfeita do Deus invisível, ou seja, ele é a própria imagem do Deus invisível, né? Então nós conhecemos Deus porque Jesus se revelou para nós. Deus se revelou em Jesus. Antes, né, o apóstolo Paulo fala em Hebreus, né, que no passado nós conhecíamos Deus através dos profetas, através daqueles que escreveram a respeito dele, mas em Jesus nós o conhecemos na sua perfeita imagem, é o próprio Deus encarnado ali. Ele é o agente por meio do qual todas as coisas foram criadas, né? O João deixa isso muito claro, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele revela ali que Jesus, o Verbo divino, foi quem originou todas as coisas, criou todas as coisas. Colossenses capítulo 1, verso 16, também fala a respeito disso, né? Pois nele foram criadas todas as coisas, que nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então aqui deixa muito claro que Jesus é o agente da criação. Ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, isso está no verso 18 que nós lemos, né? Diz assim, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então Jesus é o cabeça. Ele é o iniciador da criação e da nova criação, né? Jesus, ele dá origem à nova criação. Quando nós estamos nele, nós somos uma nova criatura. E sexto, ele venceu o pecado e a morte, garantindo assim o direito de ressuscitar todos os que confiam nele como Salvador. Então, a morte dele, ou melhor, a ressurreição dele venceu ao mesmo tempo a morte e o pecado, já que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado maior é a morte. A ressurreição de Jesus é uma prova de que ele não pecou, de que ele venceu todas as tentações e nele nós temos poder, força para vencer também. E a sétima conclusão aqui do nosso autor: Jesus sempre existiu, mas agora, por causa de tudo isso,
ele é reconhecido como cabeça suprema da humanidade e da igreja. O apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 5, que ele se tornou o novo Adão. Nós éramos representados por Adão e por isso, por representatividade, nós herdamos o pecado de Adão e agora existe um novo Adão. Jesus se tornou um novo líder da raça humana e a sua supremacia sobre a raça humana nos faz então, assim como Adão pecou e o seu pecado foi transmitido a toda a raça humana, assim também os méritos de Cristo são transmitidos a toda a raça humana. Na parte de quinta-feira, ou melhor, deixa eu ler aqui a perguntinha, né? Eu não li, mas eu gosto sempre de ler a pergunta do rodapé. O que precisa ser transformado em você para que viva de maneira mais plena a supremacia de Cristo em sua vida? Então nós podemos, né, pedir essa transformação, como Davi fez, né? Ele pediu: dá-me um novo coração, um espírito inabalável, né? Salmo 51, ele pediu ali que o Senhor criasse nele um novo coração e um espírito inabalável. Esse coração são as inclinações que nós temos, né? Então nós temos inclinações para o pecado, né? Alguns para o adultério, outros para a ira, né? São pessoas muito iradas, outros para bebida, por exemplo, né? Então aquele pecado que você não consegue vencer, você pode entregar a Jesus, confessar a Jesus, né? Porque nós pensamos em confessar pecados só como um confessar atos pecaminosos já realizados, mas nós podemos confessar também a nossa natureza, né? Por exemplo, eu brigo com alguém porque eu sou muito irado, eu posso confessar isso a Deus, né? Pedir perdão ao meu irmão, confessar a Deus: Senhor, me perdoa porque eu ofendi o meu irmão, e quando eu ofendo uma das tuas criaturas, eu estou te ofendendo também, mas eu preciso que o Senhor mude a minha natureza, senão eu vou brigar novamente, vou ofender as pessoas novamente, vou pecar contra o Senhor novamente. Preciso que o Senhor mude a minha natureza. E Deus, ele é bondoso o suficiente para fazer essas transformações que são necessárias para que possamos então vencer as nossas tentações. Na parte de quinta-feira, então, reconciliando todas as coisas. E ele nos pede para ler Colossenses capítulo 1, versos 19 e 20. O que é a reconciliação que aconteceu por meio da cruz e quão abrangente ela é. Verso 19 diz assim: porque Deus achou bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra ou sobre o céu. Então ele explica aqui que em Cristo são reconciliadas todas as coisas. Então o véu de separação que havia entre nós e o céu, entre nós e a presença de Deus, foi rasgado por Jesus, e hoje, como diz o livro de Hebreus, nós podemos ousadamente penetrar no Santo dos Santos em nome de Jesus. Então eu posso agradecer hoje a Jesus, né, porque ele me dá acesso ao santuário celestial por meio dele. Em Cristo nós podemos ir a Deus sem precisar de intermediários, né, com exceção do próprio Jesus, sem precisar que alguém faça esse trabalho sacerdotal que era feito no passado. Eu posso ir diretamente, dobrar o meu joelho onde eu estiver, ou não preciso dobrar, né? Eu posso elevar os meus pensamentos ao céu com a certeza de que Deus me recebe. Então essa reconciliação feita com o céu, né, e também sobre a terra. Existiam barreiras de divisões que elas não existem mais. O apóstolo Paulo, ele fala da nivelação do evangelho, né? Ele fala que em Cristo não existe mais judeu ou grego, homem ou mulher, escravo ou livre. Todos nós somos iguais perante Deus. Então, não existe um nivelador maior do que o evangelho. O evangelho, ele nos coloca todos no nível de pecadores, né? Não existe ninguém que seja santo o suficiente para dizer eu não necessito da salvação, e ao mesmo tempo ele nos coloca também no nível da salvação. Todos nós temos acesso à salvação, não existe ninguém que seja excluído da salvação. Então existe até uma frase, né, que diz assim: não existe ninguém tão bom que não precise de perdão, e não existe ninguém tão ruim
que não tenha acesso ao perdão. Então o Evangelho nos nivela a todos. Se alguém se acha santo demais, o Evangelho te diz, não, você é pecador, miserável. Se alguém se acha indigno demais, ele diz, não, você é aceito em Cristo. Né? E aí é isso que o autor diz aqui na lição. Paulo utilizou uma expressão grega fascinante para concluir sua descrição de Jesus, em Colossenses 1, verso 19. Ele descreveu que foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade habitasse em Cristo. Colossenses 2, verso 9. Mas qual o significado do termo plenitude nesse contexto? João a descreveu como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né, cheio de graça e de verdade. Essa plenitude envolve vários aspectos: a eternidade, a autoexistência de Deus, seu poder para criar e recriar, né? Nele habita toda a plenitude da divindade. Então, tudo que pode ser dito a respeito de Deus pode ser dito a respeito de Jesus. Então, não existe uma separação. Existem algumas pessoas que usam esses versos aí que nós acabamos de ler, dizendo que ele é o primogênito de toda a criação, como se ele fosse a primeira criatura, ou que Deus tenha dado essa honra para ele. Não, tudo que pode se dizer a respeito de Deus, dizer que toda a plenitude habita nele, tudo que se pode dizer a respeito de Deus, pode se dizer a respeito de Jesus, porque ele é Deus. É isso que está sendo revelado aqui. O mais importante, porém, é que essa plenitude revela a sabedoria divina em vencer o pecado e a morte por meio do método mais inimaginável, a cruz. Na verdade, assim, sob o nosso ponto de vista, claro que a salvação é o que existe mais importante, né? Porque nós estávamos condenados à morte e Jesus Cristo na cruz nos salvou. Então, não existe nada mais precioso para nós, seres humanos, do que isso. Mas não é o ser humano que está no centro da cruz. No centro da cruz está o caráter de Deus. A cruz, ela foi um espetáculo, e até daqui a pouco vou ler um texto aqui do Espírito de Profecia falando a respeito disso, que a cruz, ela é um espetáculo para o universo, para revelar o caráter de Deus ao universo. Então o grande conflito, ele acontece, ele termina na cruz. Na cruz foi resolvido o problema do grande conflito, porque o grande conflito, ele dizia, né, o Satanás acusava Deus de ser injusto, de ser egoísta, de criar leis que ninguém poderia cumprir. No entanto, a cruz, ela revela que Deus, ele se envolveu de maneira pessoal no grande conflito. Ele foi justo, ou seja, ele cumpriu sem as atribuições divinas, ele cumpriu todos os requisitos da lei e entregou a sua própria vida, ou seja, sofreu a maior penalidade pela raça humana, pelo pecado. Então tudo isso é revelado na cruz. Então a cruz, sob a nossa perspectiva individual, ela é muito importante por conta da salvação, porém, sob a perspectiva do universo, ela é muito mais importante porque ela revela quem é Deus. Então o universo, nesse momento, ele conhece qual é o caráter verdadeiro de Deus, um caráter de um Deus que, como o texto diz, né, lá em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui revela que Deus, ele amou de tal forma que enviou aquilo que havia de mais precioso, ou aquele que havia de mais precioso no céu, o seu próprio Filho. Então, o caráter de Deus, que é amor, foi revelado na cruz. Então, o autor aqui, ele fala sobre a perspectiva humana, mas nós podemos ampliar um pouco mais essa perspectiva, né? Vendo aí o caráter de Deus sendo vindicado diante do universo. A única maneira de derrotar o pecado para sempre e restaurar todas as coisas está resumida nessa gloriosa verdade. Deus amou. Ele amou o universo e nos amou tanto que arriscou tudo para nos salvar por meio da morte de Cristo na cruz. A palavra grega traduzida como mundo é cosmos,
que frequentemente se revela como traduzida, né, se refere ao universo como um todo. Ao mencionar como seguimos a Cristo, Paulo disse que viemos a ser um espetáculo para o universo, o cosmos, né, no grego, tanto para os anjos como para homens. Então aqui, mais uma vez, né, reforçando aquilo que eu havia dito, né, que o caráter de Deus ele foi revelado na cruz para todo o universo e não apenas para a raça humana. Aí o texto continua dizendo aqui o seguinte, agora é um texto do O Desejado de Todas as Nações, né, que diz o seguinte: com dor e espanto o céu contemplou Cristo suspenso na cruz. Por uma vida de rebelião, Satanás e todos os que se unem a ele se colocam em tanta desarmonia com Deus que a sua presença é um fogo consumidor. A glória daquele que é amor os destruirá. Então Deus é como luz que chega na escuridão. O oposto de Deus é o pecado, o oposto de Deus é o egoísmo, o oposto de Deus é a iniquidade. E Deus, quando se manifesta, ele destrói todas essas coisas, assim como a luz destrói a escuridão, onde ela é colocada. Então criou-se uma barreira intransponível entre o homem, pecador, ou até mesmo entre os anjos e o próprio Deus. Sempre que Deus se revelar na sua glória, ele vai nos destruir. E nós, por outro lado, não temos como fazer nada para resolver a nossa questão da natureza pecaminosa. Então, não havia meio de relacionamento entre nós e Deus. Porque nós não conseguimos resolver o problema do pecado sozinhos e Deus não poderia se aproximar de nós porque ele nos destruiria. Isso foi resolvido com Cristo, com a vinda de Cristo, que se tabernaculou, né, na carne. A carne de Cristo é como se fosse uma tenda que cobriu a glória. Então ele se relacionou conosco através da sua carne, né? A carne foi a glória de Cristo, de Deus oculta, e ao mesmo tempo ele nos conduz à salvação porque ele pagou a penalidade pelo pecado, né? E ainda continuando o texto, no início do grande conflito, os anjos não entenderam isso. Porém, não será assim quando terminar a grande controvérsia. Naquele momento, tendo sido contemplado o plano da redenção, o caráter de Deus será revelado a todos os seres inteligentes. Por essa razão, os anjos podiam se alegrar ao contemplar a cruz do Salvador. O próprio Cristo compreendeu plenamente os resultados do sacrifício feito no Calvário. Ele pensava em tudo isso quando na cruz exclamou: está consumado. Então, tem um verso que eu gosto muito lá em Isaías, no capítulo 53, que é aquele que fala do Messias sofredor, né? O cordeiro sofredor, ele foi levado como ovelha para o matadouro. Mas no verso 11 diz assim: ele viu o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficou satisfeita. Então diz que Jesus, no final, apesar de toda dor, apesar de todo sofrimento, ficará satisfeito com o resultado final, porque nele nós vamos ser reconciliados com o céu. Então, cada vez que um pecador se arrepende, Jesus diz: valeu a pena, Pai, valeu a pena a cruz. Então, quando nós olhamos para a cruz, assim como fizeram os anjos, assim como fizeram também todos os seres inteligentes do universo, nós podemos olhar para a cruz e ver o caráter de um Deus que é justo, que não inocenta o pecador, mas que ao mesmo tempo ele é amoroso a ponto de nos perdoar. Que Deus nos abençoe e que possamos assim, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, reconhecer a sua bondade e a sua graça todos os dias. Agora eu termino a minha participação e você fica com as perguntas de sexta-feira com o Lúcio. As perguntas são 3 perguntas e certamente o Lúcio vai trazer aí boas reflexões. Um abraço, até a semana que vem e que Deus nos abençoe. Valeu, Marcos. Valeu, Alexandre. Valeu, Ricardo. Obrigado aí pelas explanações, pela lição.
E eu continuo aqui na lição de sexta-feira, que traz para nós aqui as perguntas para consideração, pessoal. Primeira pergunta são profundas, né? Por que é essencial crer no princípio de que Jesus é Deus e não é um ser criado? Que diferença isso faz no plano da salvação e no valor do sacrifício na cruz? O que mudaria se ele não fosse eterno e tivesse sido criado? Essa é uma pergunta aí interessante, né, pessoal? Se Cristo foi uma criatura, se, inclusive, né, por nós às vezes interpretarmos o Miguel Arcanjo como Jesus, muitas vezes as pessoas acham que nós estamos interpretando que Cristo é uma criatura. E se ele fosse criado, acho que o que eu queria trazer aqui, para não me alongar muito, porque isso aqui são assuntos teológicos, né, de uma grande profundidade, mas assim, ele não teria a eternidade a oferecer, né? Cristo, através do seu sacrifício, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ele não tem, né, a sua eternidade, se ele é algo limitado, como ele oferece algo de tamanho que é o pagamento aí pelos pecados do universo inteiro, sabe? Isso faz refletir que realmente uma criatura não seria capaz, né? João em Apocalipse, né, fica lá com a sua angústia diante de um livro que ninguém teria condições de abrir o livro, e aí aparece o Cordeiro, Cristo Jesus é o único que realmente consegue abrir o livro. Então realmente o que me faz até me acalmar um pouco meus pensamentos sobre essa questão, né, e um estudo da trindade, da natureza divina, acho que isso a gente começa até a entrar em, vamos dizer assim, em regiões perigosas, né, tentar explicar a Deus, mas pelo menos para entender pelo que a palavra falou, né, isso é importante, não pelo que eu acho, pelo que o outro fulano acha, mas Cristo é a verdade, é a vida, é aquele Cordeiro prometido que desde o início da fundação do mundo estava lá já preparado para se oferecer como sacrifício por nós. Então a gente entendendo, né, que ele não era um pedaço, vamos dizer assim, uma criatura, ele era realmente a face de Deus visível ao homem que se fez carne e habitou entre nós. Então, e isso demonstra também o tamanho do amor de Deus pelas suas criaturas, né? Porque seria fácil enviar assim como um general manda qualquer soldado na guerra sem muita afinidade com ele, muito remorso, né, para batalhar, né? Não é assim que Deus agiu. Deus enviou o seu Filho, né? Uma parte de si, aí da sua natureza enviada para se habitar e realmente tentar redimir esse ser humano, e é difícil redimir a gente, hein, pessoal? Misericórdia, como a gente é rebelde, como a gente rejeita os princípios básicos, né, do cristianismo. Mas vamos lá, para o segundo diz assim: é importante lembrar que todo o universo esteve envolvido e interessado no que Jesus estava fazendo lá na cruz. E aí, como será que os seres não caídos que conheceram Jesus lá em sua glória perfeita se sentiram ao vê-lo na cruz? Sabe, preparando esse material, eu penso assim: se esses seres tivessem a natureza que eu tenho, a natureza humana, eles olhariam e falavam assim: que perda de tempo. Por que Jesus está fazendo isso? Está perdendo tempo, né? Tal sacrifício por uma raça que não vale a pena, né? Por outro lado, se esses seres caídos, né, se esses seres não caídos, se eles tiverem realmente uma mente, né, mais próxima da divina, vai entender e olhar para o amor de Deus. Fala assim: esse Deus ama tanto a sua criatura que é capaz de ir lá e sacrificar por cada uma delas. E se ele realmente tem como que eu vou denominar, esse pedaço, essa fatia do amor, ele entenderia assim que Jesus Cristo faria o mesmo por eles. Eles não caíram, mas se eles caíssem, Jesus Cristo iria dar para eles lá uma segunda chance e falar assim: não, eu vou salvar vocês, né? Então acho que é isso, os dois pensamentos. Se for o meu pensamento, perda de tempo, hein, Jesus? Se for um pensamento, acho que de Deus, que tamanho amor. E o segundo, ou o terceiro, diz assim: como você explicaria que nunca houve um momento em que o Pai tenha vivido longe do Filho, exceto na cruz, quando houve uma separação temporária, entre colchetes, né, dos poderes divinos? Comentário aqui de Ellen White, em Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, página 1028. Olha, irmãos, a pergunta é: como você explicaria? E aí eu queria colocar na minha humilde posição: eu não consigo explicar.
né, como algo divino. Eu acho que assim, nós vamos entrar numa área de metafísica, de tentar entender, né, como o divino se separa naquele momento da cruz, sabe? Novamente, acho que o que mais me ensina, né, olhar a metafísica ou tentar explicar por que Deus se separou, por que o divino realmente se separou, né, daquela representação da sua faceta, né? Mas tentar entender que todo esse processo que meu cérebro limitadíssimo não consegue entender, né, minhas teorias, poderia até perder tempo aqui teorizando 1000 coisas, mas não vale a pena, mas é entender assim, que tamanho amor Deus demonstrou. E se esse amor não nos contagia diariamente, se isso não move a gente a também transmitir esse amor para as outras pessoas, realmente é um momento, como diz lá o povo não caído, né? No pensamento do Lúcio, é perda de tempo tudo isso. Mas se você entender que o Deus ama a gente de tal maneira que ele sofreu, ele passou por esse momento dessa separação, né? E Jesus pediu, né? Afaste de mim esse cálice, né? Mas não faça a minha vontade, mas sim a vontade divina. Então, eu acho que é isso que a gente precisa pedir a cada dia, que a vontade de Deus seja feita a cada dia em nossa vida, mesmo que em momentos difíceis a gente sinta essa separação de Deus, esse abandono de Deus, que você tenha certeza que Deus está, sim, cuidando de você. Bom, pessoal, essas foram as 3 perguntas, valeu aí pela companhia e nos vemos então na 9ª lição, dando seguimento a essa série de 3 lições, onde nós vamos falar sobre reconciliação e esperança. E aí sim, é uma mensagem que esse mundo está precisando. Beleza, pessoal? Bom, mas antes de me despedir, então, peço para vocês que a gente ore mais uma vez, agradecendo o estudo de hoje. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor. É um estudo muito profundo, a nossa mente limitada tem dificuldade de entender tais teorias, tais teoremas, mas, Pai, que pelo menos a lição da demonstração do amor que o Senhor demonstrou por nós possa ser aprendida a cada um nesse momento e que esse amor nos contagie, nos contamine, nos domine a cada dia para que realmente sejamos, ó Pai, um reflexo de Cristo aqui nesse mundo. Por favor, Pai, use-nos. É um privilégio, ó Pai, servir a esse Deus que nos ama tanto e que possamos, ó Pai, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, um dia estar na Tua santa presença eterna, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, fiquem com Deus, até a próxima lição. Tchau, tchau.